Na tarde desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes ficou frente a frente com o líder da quadrilha golpista, Jair Bolsonaro. Ele foi o sexto réu a ser ouvido pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para exibir vídeos durante o seu interrogatório sobre a trama golpista. Moraes alegou que o interrogatório não é o momento adequado para isso. Bolsonaro é considerado o líder da quadrilha, conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República. Os réus interrogados pelo STF anteriormente, que fazem parte do Núcleo 1, complicaram ainda mais a situação do ex-presidente, principalmente o depoimento do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Bolsonaro sentou-se à mesa dos réus para o interrogatório da ação penal, acompanhado de 2 advogados. Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno acompanharam o ex-presidente no interrogatório. Bolsonaro começou o depoimento para exaltar o próprio governo e tentou se esquivar das perguntas de Moraes, mas acabou pedindo desculpas por mentiras sobre corrupção de ministros do STF. Um momento hilário. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Eu gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro que a resposta é livre, responde se quiser em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas às urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da justiça eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bolsonaro tentou utilizar uma estratégia de defender o voto impresso e alegou que seria para o bem da democracia. Porém, Moraes rebateu o ex-presidente. Esse inquérito não tem nada a ver com urna eletrônica. Algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eletrônico. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada. E a sua defesa vai poder esclarecer bem, porque já está juntado aos autos. Desde o início da audiência ficou claro a intenção de Bolsonaro usar o momento para fazer palco político. Quando Moraes questionou a reunião com embaixadores que culminou na inelegibilidade de Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral, o inelegível fez o discurso reforçando pontos sem lastro na realidade, como acusar o ministro Flávio Dino de defender o voto impresso. Essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras
personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. Lembro ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento. Bolsonaro se esquivou de todas as perguntas de Moraes e contrapôs o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, de que tenha enxugado a chamada minuta de golpe. No dia 26 de março, agora, desse ano, 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então, eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria, nessa reunião do dia 7, mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então o ministro Paulo Sérgio, e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tem o cabeçalho nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Só o advogado do Anderson Torres é o doutor Novak, do almirante Garnier é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, o doutor Demóstenes do Garnier, me desculpa. Mas, tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Na tela. Os considerandos foram bastante rápidos ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições. Sem ser questionado sobre o assunto, Bolsonaro afirmou que não passou a faixa para Lula porque seria vaiado. E poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Bolsonaro negou que o almirante Almir Garnier tenha colocado as tropas da Marinha à disposição da presidência. Na sequência, Bolsonaro pediu para o ministro reconsiderar uma multa eleitoral e Moraes respondeu que ela já foi transitada em julgado. Não existe isso. Até eu digo a Vossa Excelência, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio ou até mesmo defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente com aquela multa lá que... Espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Transitou em julgado, porque o plenário do TSE confirmou. Bolsonaro também negou que sabia da intervenção na Justiça Eleitoral com prisão de autoridades. Repito a Vossa Excelência, eu gostaria de ter acesso ao documento para discuti-lo.
Se eu não estou tendo acesso, eu não tenho como discuti-lo. Porque as conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira e segunda reunião. Em clima de campanha, Bolsonaro convidou, em tom de brincadeira, o ministro para ser vice dele em 2026. E Moraes respondeu: eu declino. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor que como é que o povo nos trata a gente na rua. Tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. A narrativa mentirosa de Bolsonaro aumentou quando ele tentou se passar de defensor da Constituição, negando até o golpe militar de 1964. Golpe de Estado, né? Que você vai chegar lá, tá chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas. 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a Marcha de Deus com a Família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil. Graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que a gente está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui? É um norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. Bolsonaro confirmou que se reuniu com a deputada foragida Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, condenados por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele, como de praxe, né? De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker a ir para a Comissão de Transparência Eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor teve algum retorno do general Paulo Sérgio sobre a eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa ou não. Algum retorno da deputada Zambelli também? Não. Ao ser questionado sobre uma reunião no dia 17 de dezembro com o general Heleno, Bolsonaro declarou que é apaixonado pelo militar e alegou não lembrar da reunião. Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa, olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Tá? Eu me lembro de ter telefonado para o general Heleno, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse, eu estou aqui na formatura, eu ia falar, general, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, não... Se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. Bolsonaro continuou destacando feitos inexistentes do seu governo com o combate à pandemia da Covid-19. Dada a qualidade dos ministros, né, a voluntariedade deles, nós conseguimos superar uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica,
uma catástrofe de Brumadinho, e de 4 anos tivemos apenas 2 anos pela frente. Não foi fácil. Então, quando se fala em presidência da República, né, no dia que saiu o resultado, até dei um pulinho lá, mas depois que era real, né? Eu tinha 2 alternativas, né? Praia ou Planalto. Me dei mal, vim para o Planalto. Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. O senhor não imagina o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarajá para dar uma volta de jet ski. Na maior cara de pau, Bolsonaro falou que arrecadou mais dinheiro que o Criança Esperança com a sua campanha de Pix e confessou que usa o dinheiro para ajudar o filho Eduardo Bolsonaro a trabalhar contra o Brasil nos Estados Unidos. Eu não sabia como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. Após 1h30 de perguntas, o relator encerrou o interrogatório. O ministro relator foi seguido pelo ministro Luiz Fux, o único ministro a participar da sessão, além de Moraes. O senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. Na sequência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, começou a questionar Bolsonaro. Gonet perguntou se houve uma relação de causa e efeito entre a queda de popularidade do então presidente nas pesquisas e o aumento dos ataques ao sistema eleitoral. Olha, o que eu vejo, né, que está num crescente até, eu acredito que a Justiça Eleitoral deve ter uma iniciativa, porque a desconfiança não começou comigo. Começou com o Brizola, lá nos anos 90. Passou para o Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012. Entre outras pessoas que criticam essa forma de votação. Então, acredito que nós, os senhores, né, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Bolsonaro também ironizou o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, declarando que há algo entre os dois. Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processos contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele, se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Por favor. Senhor Procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Um pouco explosivo. Muitas vezes errei.
Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, de Cesare Battisti. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhar para ele ser extraditado para a Itália. Então, tivemos embate lá atrás. O senhor pode ver, ao sair de uma reunião da UNE, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa, parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com então o advogado Barroso vem lá de trás.